Olá, o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, reassume sua cadeira no Senado Federal após comandar durante 2 anos o Ministério da Pesca e Aquicultura. Ninguém, portanto, está mais qualificado para falar sobre o estado da pesca no Brasil, que é o tema do nosso Cidadania. Senador Crivella, começo lhe perguntando como é que foi esse período em que o senhor esteve ministro. Hollenberg, muito obrigado por ter me convidado. E eu quero dizer que foi uma das experiências mais ricas que a vida me deu. Eu não sabia do potencial que o Brasil tem para ser um grande produtor de pescado. E as implicações que isso tem na área social, cultural, econômica. E posso aqui afiançar ao senhor e aos telespectadores da TV Senado de que poucos brasileiros sabem das riquezas naturais que nesse setor Deus deu à nossa civilização, ao nosso povo. É realmente algo assim que espero durante esse programa a gente possa esclarecer e dimensionar de uma maneira bem realista. Que balanço o senhor faz hoje da pesca no Brasil? Eu acho que o presidente Lula foi muito importante, porque ele acreditou no setor. Assim que fui para lá, eu fiz 100 perguntas e pedi aos técnicos do Ministério que me respondessem. Então, fiz um livrinho, as 100 perguntas do ministro Crivella. Ali eu aprendi de que logo depois da guerra, o mundo se despertou para essa proteína animal que antes era explorada de maneira artesanal. Muitos países caíram no erro que nós caímos, que foi investir pesado na pesca extrativa, e aí houve a sobreexplotação e um fracasso total. Então, o Brasil, que tinha criado a SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, saiu de um extremo do pêndulo, foi para o outro, criando o IBAMA. Tirou todo aquele espírito de exploração para preservação. Nesse movimento pendular extremo, dramático, o presidente Lula procurou trazer o pêndulo para o meio e criou o Ministério da Pesca e Aquicultura com gestão compartilhada. Ora, esse ministério começou a desenvolver suas políticas. Então, hoje na pesca extrativa, no nosso mar, nos rios, nos açudes, nas represas, nós já temos uma pesca, eu diria, muito melhor do que no passado, porque as políticas de defesa vieram nos socorrer. Agora, a partir do momento em que nós criamos o Ministério, também nos voltamos para aquilo que o mundo já havia se voltado há muito tempo, que é a produção pesqueira de cativeiro. Afinal de contas, nós somos o país com maior quantidade de água doce no mundo. Não poderíamos produzir tão pouco. E aí os fantásticos técnicos do Ministério da Pesca, junto com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, começaram a traçar políticas de tal maneira que em 2013 nós rompemos vamos dizer assim, a fronteira de 2 milhões de toneladas e produzimos 2 milhões, quase 2 milhões e meio. As pessoas, quando ouvem falar de 2 milhões e meio de toneladas, talvez precisem interpretar isso em quilos. E as pessoas têm uma visão mais sólida do quilo, não é? Claro. Mais próxima. São 2 bilhões e meio de quilos de peixe. 2 bilhões e meio. Então, se nós somos 200 milhões de brasileiros, já estamos falando aí de 12,5 kg para cada um de consumo per capita. Mas o Brasil ainda consome muito mais do que isso e nós temos uma importação grande. Peixe. Temos uma importação grande. Ou seja, temos ainda um longo caminho para crescer nesse setor. Temos, porque o nosso consumo per capita está em 14,5 kg, mas importamos, ano passado, em 2013, quase 1,5 bilhão de dólares. Agora, nós precisamos pensar também no mundo. Nós estamos caminhando para uma população de 7 milhões de habitantes e a FAO tem dito que em 2030 não há outra maneira de alimentar um mundo tão populoso,
com proteína animal se não houver contribuição na produção de peixe em cativeiro. E aí, quando se fala em peixe em cativeiro, os olhos do mundo se voltam para o Brasil. E hoje o peixe em cativeiro já representa mais do que a pesca extensiva nos mares, nos rios e nos açudes. Bem mais. A pesca extensiva no mundo inteiro, ela tem uma produção mais ou menos estagnada. A aquicultura é que tem crescido. Em alguns países, como foi o caso do Brasil, ela cresceu nesse último ano de 2013 50%. Essas coisas e as técnicas, quer dizer, a maneira como você alimenta esse peixe, a maneira como você cuida da sanidade do peixe, todos os avanços tecnológicos. Eu vi que nesses 2 últimos anos o governo investiu muito em tecnologias, em maquinário, em pesquisa para melhoria genética. O que o senhor tem a falar sobre esse tipo de trabalho que o senhor desenvolveu no Ministério nesses últimos 2 anos? Olha, eu posso dizer ao senhor que hoje os bons produtores brasileiros estão engordando a tilápia com entre 1,3 kg e 1,5 kg de ração, com um fator de conversão alimentar muito baixo. Lembrando aqui, por exemplo, o boi come 30 quilos para engordar 1 quilo. O peixe come 1,5 kg para engordar 1 quilo. Em algumas fazendas no Brasil, 1,3 kg. E eu diria que se chega hoje a 1 quilo em 6 meses, havendo uma temperatura adequada. A qualidade da água também está monitorada. Hoje nós temos em São Paulo, no INPE, sondas que são colocadas junto aos parques aquícolas que fornecem online, na rede de satélites brasileira, o Brasilsat, a cada 10 minutos a quantidade a qualidade da água em termos de oxigênio, em termos de temperatura, em termos de eutrofização, enfim, todos os dados bioquímicos, para que se houver alguma deterioração na água, haja uma intervenção rápida e que não se perca a produção. E nós estamos, eu diria ao senhor, que estamos apenas dando os primeiros passos. A FAO diz que nós podemos produzir de maneira sustentável, sem nenhum dano ao meio ambiente, cerca de 20 milhões de toneladas. Como eu disse ao senhor, com a pesca extrativa, nós chegamos a 2,5 milhões. Em torno de 1 milhão é a aquicultura. Ora, nós temos um caminho aí para chegar a 20 milhões, um caminho longo a percorrer. E acho que a presidenta Dilma tomou medidas muito importantes para assegurar de que nós estamos caminhando no rumo certo e sem amarras que possam impedir o nosso progresso. Que medidas foram 3. essas? Eu diria ao senhor que 3 medidas foram fundamentais. Primeiro, a presidenta lançou o Plano Safra, que não existia nesse país, disponibilizando... O Plano Safra para a pesca e a aquicultura. Para a pesca e aquicultura, com recursos de 4 bilhões de reais. Só no primeiro ano nós dobramos os financiamentos. Depois a presidenta Dilma colocou o peixe na cesta básica. Então o peixe passou a ter uma isonomia tributária com o frango, com o porco, com o boi, que são cadeias já estabelecidas. Já estabelecidas e também, eu diria, na questão do boi, já no seu limite. Do frango também, de certa forma, estamos no limite. Agora, o peixe passou, então, a não ter impostos, a se beneficiar da desoneração da isenção. E, por último, a presidenta também encaminhou o CONAMA, e houve um amplo debate, uma simplificação do licenciamento ambiental. Impressionante, o país com uma vocação enorme para a produção de pescado, ainda precisava de 3 licenças para produzir peixe. Imagina um pequeno agricultor que quisesse fazer um galinheiro, ou quisesse fazer um chiqueiro, ou quisesse cercar um curral, ele poderia fazê-lo sem problema, mas se cavasse um tanque para criar peixe, licença prévia de instalação e de operação. Hoje é uma licença só e simplificada. Para cultivos pequenos pode ser obtida na internet. Eu acho que essas 3 medidas já foram, vamos dizer assim, a razão do sucesso da produção em 2013. E agora em 2014, 2015, isso vai gerar uma produção ainda maior. O senhor falou em pequeno. Os pequenos produtores foram os principais beneficiários dessa política. Ou seja, na área da pesca não é normalmente o grande produtor,
muitas famílias foram beneficiadas nesse processo, ou têm sido beneficiadas. Ah, sem dúvida. A política, por exemplo, do seguro-defeso beneficia os pescadores artesanais. Ela não cobre o pescador industrial. Na questão da aquicultura, nesse ano de 2013, nós conseguimos quer dizer, ceder por 20 anos das águas da União 1.000 hectares. 1.000 hectares. Não é pouco. Eu vou fazer aqui uma comparação. O melhor pecuarista brasileiro, ele consegue engordar 1 tonelada de boi em 1 hectare de terra por ano. Um boi comendo 30 quilos para engordar 1 quilo. Em 1 hectare de água, em tanques, nós podemos produzir 200 toneladas de carne de peixe. E o peixe come 1,5 kg. O boi tem o problema da emissão de metano. Eu falo isso aqui com todo respeito aos pecuaristas brasileiros, até com reverência, porque eles são um orgulho nacional. Mas, se nós formos ver na questão do dano ao meio ambiente, o metano que o nosso rebanho de 200 milhões de cabeças emite não é pouco. Com o peixe não temos esse problema. Agora, esses 100 hectares, com a produção de 200 toneladas por ano por hectare, 90% foi dado para pequenos produtores. Os outros 10% para grandes produtores. E o governo tem uma ideia de que, aproximando o pequeno do grande, pode ter uma cadeia, vamos dizer assim, estabelecida como fez com o frango e com as demais carnes, ou pelo menos com o suíno. Quer dizer, o pequeno engorda, o maior, o grande, abate e beneficia. Esse universo hoje envolve quantas pessoas? O senhor tem um cálculo assim, a dimensão do universo da pesca no Brasil em termos de população? Tenho sim. A pesca no Brasil envolve 1.070.000 pessoas, eu diria pesca formal, que tem registro no Ministério da Pesca e Aquicultura. Na parte do cultivo, nós podemos dizer que hoje envolve no Brasil em torno de 100 a 200 mil produtores. O IBGE não fazia estatística, nem da pesca extrativa, nem da aquicultura. A aquicultura já entrou, por convênio do Ministério da Pesca com o IBGE, na pesquisa da pecuária municipal. Então, esse ano de 2014, o IBGE já dará os números de quantos produtores nós temos e quanto eles estão produzindo na aquicultura. Na pesca, ainda estamos conversando com eles para verificar, porque aí já é aquela questão, né? Você tem pesca em todos os rios. O Brasil tem 12 grandes bacias, com milhares e milhares de afluentes, mas tem muitas também pequenos lagos, temos as nossas barragens, temos os nossos açudes, enfim, e uma costa de 8.500 quilômetros, com todas as suas reentrâncias, suas baías, suas áreas estuarinas, ilhas também. Então, o IBGE está se preparando para fazer esse levantamento. Mas são esses números, em termos de pescadores, 1 milhão de pescadores, em termos de produtores, entre 100 e 200 mil, vamos saber com precisão agora no Censo da Pecuária Municipal do IBGE em 2014. E foram inaugurados novos terminais de pesca públicos. Foram. Em alguns pontos importantes do país, centros regionais de estímulo à pesca. E esses terminais pesqueiros, que é uma política também do presidente Lula, que a presidenta Dilma continuou, são redentores. O pescador precisa de ter um local para recepcionar o seu peixe, cortar a cabeça, cortar o rabo, eviscerar, e aí filetar, congelar e dar a ele a oportunidade de vender esse peixe melhor. Vender peixe na beira da praia, num mundo modernizado como estamos, é vender muito barato ou ver o seu peixe estragar. Então, esses terminais pesqueiros são fundamentais. Eles recolhem e tratam peixe, quer dizer, como é que funciona um terminal pesqueiro? Um terminal pesqueiro tem um conselho social, formado por pescadores, formado por produtores de gelo, formado pela a política local, associações, colônias, sindicatos, e ali eles têm uma recepção ao pescado, onde esse pescado é beneficiado. Ele é lavado, ele corta a cabeça, corta o rabo, eviscera. Dessa cabeça, desse rabo e das vísceras vai se produzir farinha de peixe e biodiesel. Depois ele é filetado, esse filé é colocado
no congelador, armazenado, embalado, e aí a administração do terminal pesqueiro vai entrar em contato com o mercado municipal, com os restaurantes, com toda a cadeia de consumo, para obter o melhor preço. Em alguns locais isso é feito até pela internet. Nesse terminal pesqueiro, o pescador vai comprar um gelo mais barato, porque eles estão administrando a fábrica de gelo que é deles. Vai ter também o benefício do governo da equalização do preço do combustível a preço internacional. Então ele vai abastecer o barco dele ali. E vai ter também energia elétrica para carregar suas baterias. Então ele não só recebe todos os apetrechos que ele precisa para produzir, mas ele tem também a condição de armazenar seu peixe e procurar um preço melhor. Sem esse terminal, ele paga mais caro pelos apetrechos e quando volta, ele não vende bem. É um paradoxo, porque quando ele vai comprar o gelo, o combustível, ele pergunta quanto custa. Quando ele traz o peixe, ele pergunta quanto é que você vai me pagar. Nessa coisa de quanto custa, quanto é que você vai me pagar, os pescadores brasileiros viviam numa miséria tremenda. Eu acho que a política terminal pesqueiro, nós abrimos terminais em Manaus, no Rio de Janeiro, em Ilhéus, em Salvador, agora esse mês está sendo na Paraíba, temos em Camusim, no Ceará, e com os demais terminais pesqueiros, estamos dando aos pescadores brasileiros uma condição de vida muito melhor. Inclusive, houve um recadastramento geral do setor, ou seja, o setor está mais organizado, quer dizer, está mais visível até para o desenvolvimento de políticas públicas de forma mais focada. Rolenberg, isso aí foi o primeiro susto que eu levei no Ministério. Tinha menos de 15 dias, a Polícia Federal entrou na Superintendência Federal da Pesca em Rondônia. Levou todos os computadores e documentos porque havia denúncia de corrupção. Como é que a coisa funcionava? Você tinha 1 milhão de pescadores e 500 mil, 600 mil recebendo seguro-defeso. A época em que o peixe que ele pescava estava em reprodução, o governo pagava um salário mínimo. Vamos aqui dar um exemplo do Ceará. Os pescadores de lagosta param 6 meses. Durante os 6 meses eles recebem um salário mínimo para não precisar pescar. Pois bem, havia aí uma série dito pela Polícia Federal, uma série de malfeitos, porque pessoas que não eram pescadores recebiam e chegou a 2 bilhões de reais o seguro-defeso. Se você visse a quantidade o volume de dinheiro pago no seguro-defeso e a produção pesqueira, não tinha uma correspondência. Uma correspondência. Bom, para mudar isso, então nós fizemos uma carteirinha. Uma carteirinha como um cartão de crédito, com chip e que tivesse validade para sempre, porque antes a carteirinha do pescador também era renovada de 2 em 2 anos. Você imagina o martírio para quem mora no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, e pega um barquinho durante 15 dias para ir a Manaus, na superintendência, e renovar a sua carteira. E a Polícia Federal acusava também de que haviam políticos inescrupulosos que condicionavam a renovação da carteira a uma propina e a voto. Então, isso acabou com a carteirinha, porque ela é como CPF, como uma carteira de identidade, ela tem uma validade perene. Agora, para ter essa carteirinha, precisava do recadastramento. Nesse recadastramento foi feita uma depuração, tirando beneficiários que não eram pescadores. E todo esse esforço, todo esse incremento do setor, tem tido uma correspondência por parte da sociedade? Ou seja, a sociedade brasileira está consumindo mais peixe? Está sim, Rolenberg. Quando eu cheguei ao Ministério, os dados que nós tínhamos eram que os brasileiros comiam 9,5 kg o consumo per capita de pescada por ano. E os números do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, para 2014 foram de 14,5 kg. Como a Organização Mundial de Saúde recomenda 13,5 kg, passamos 1 quilo. Eu acho pouco, porque no Japão somos 60 quilos, nos Estados Unidos é mais de 20, acho que podemos caminhar ainda mais. E para isso também o Ministério tem uma política que é anterior à minha gestão, mas que é muito interessante. Nós fazemos todos os anos um censo nas escolas brasileiras e pedimos às professoras para colocar merenda escolar na merenda das crianças, criar o hábito para as crianças comerem peixe. Eu dei um passo à frente. Como havia distribuição de máquinas para escavar tanques e produzir peixe, nós pedimos às prefeituras que, quando se inscrevessem para concorrer
para se classificarem para receber o kit de máquinas, elas nos apresentassem um plano de trabalho, um projeto básico e uma lei municipal aprovada na Câmara de que eles não iriam cobrar imposto na produção de peixe, falo de ISS, e iriam incluir o peixe na merenda escolar. Dos 5.565 municípios brasileiros, 3.200 se inscreveram, portanto, fizeram a lei. 1.200 foram classificados e devem receber o kit de máquinas esse ano. Mas 3.200 fizeram a lei para colocar peixe na merenda escolar, o que eu acho isso um avanço imenso para a questão de saúde, para as crianças. Há oligoelementos que só existem no peixe e trazem um benefício enorme para a criança na fase em que ela está formando seu intelecto. Pois então, depois do senhor ter sido ministro da Pesca durante 2 anos, como é que o senhor responderia aos críticos que acham que o Ministério da Pesca seria um ministério prescindível, que deveria, digamos, no enxugamento que se apregoa no número de ministérios, muita gente ironiza e diz, tem até Ministério da Pesca. Como é que o senhor, como ex-ministro, interpreta, como é que o senhor encara esse tipo de crítica? Eu acho, quer dizer, isso surge por desconhecimento, porque se nós fizermos contas rápidas aqui nesse momento, você imagina, o Brasil está hoje produzindo 2,5 milhões de toneladas, mas tem um potencial, conhecido por todos, de 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas de pescado por ano de maneira sustentável, a R$ 6,00, que é o preço do peixe in natura na fazenda, daria 120 bilhões de reais por ano. 120 bilhões de reais para um PIB nacional de 4 trilhões e alguma coisa não é desprezível. O Ministério tem um custo anual de 100 milhões de reais. Agora veja que ele vai administrar 120 bilhões, portanto são 1000 vezes mais. Eu não sei se é um outro ministério que tem uma viabilidade econômica tão grande quanto o nosso. Agora você imagina que nesse Parque Aquícola Nacional, o que nós levantamos é o seguinte, o Brasil tem nas hidrelétricas, vai ter 1000 hidrelétricas, se você contar os PCHs, mais açudes, mais barragens, em 0,5% dessas águas, nós podemos produzir 20 milhões de toneladas. Mas temos instrumentos para monitorar essa água. Se amanhã descobrirmos que podemos passar para 1% da água, que é o que o mundo usa lá fora, nós podemos passar para 40 milhões de toneladas. Olha a segurança alimentar que nos garante e o benefício que trazemos ao mundo. Agora eu digo mais. Imagine o dia em que nós, que somos os maiores produtores de soja, de milho, entre os maiores do mundo, de arroz, de feijão, de algodão, do que for, consorciarmos, ou seja, antes de molharmos o milho, escavarmos tanque nas propriedades brasileiras e naquela água criarmos peixe. E com os excrementos metabólicos do peixe, cocô e xixi do peixe, fertilizarmos e produzirmos ainda mais soja, ainda mais milho, ainda mais o que for. Quer dizer, aí das 40 milhões de toneladas, nós podemos imaginar uma produção acima de 70 milhões e seremos o primeiro no mundo. Ora, se nós temos a perspectiva de maneira sustentável, consorciada, porque você criar peixe com a mesma água que você está molhando milho, o que for, você tem impacto zero, completamente zero na natureza. Se nós temos uma perspectiva radiosa como essa, nós realmente precisamos de um ministério. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer ao senador Crivella por sua gentileza em atender o nosso convite e lembrar aos nossos telespectadores o número do Alô Senado, que é 0800 61 2211, e o endereço do nosso site na internet, www.senado.leg.br/TV. Esses são os caminhos para quem quiser enviar seu comentário, sua crítica ou fazer sua sugestão para a nossa pauta. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.